Curso online Histórias de uma Região. Representações do Nordeste brasileiro. Módulos Pensando o Nordeste na História e nas Artes. Seção 8. A desconstrução do imaginário nordestino, por Durval Muniz. Olá, meu nome é Tainá de Souza. Eu sou graduanda em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú e secretária de Comunicação do Centro Acadêmico de História Ágora. Neste módulo, a desconstrução do imaginário nordestino por Durval Muniz, eu pretendo analisar junto a vocês a obra A Invenção do Nordeste e Outras Artes, do autor Durval Muniz, que é através dessa que nós vamos observar o Nordeste de uma forma muito além de suas fronteiras geográficas. É através dessa obra que nós vamos investigar as práticas discursivas que alimentam esse conceito, que alimentam e que perpetuam esse conceito até os dias de hoje. Também é através dela que nós vamos identificar quais mecanismos de saber e poder que mantêm esse mesmo imaginário, essa mesma construção imaginária do Nordeste viva até hoje. E é dessa forma que nós vamos entender como essas práticas, como esse movimento regionalista caracteriza o espaço, o conceito de Nordeste e por que ele deve ser dissolvido. Nós vamos dividir essa videoaula em 4 tópicos. O primeiro, no qual nós vamos definir as fronteiras, as condições que foram necessárias para a criação desse imaginário do Nordeste. E vamos continuar no segundo tópico com a figura do nordestino. Como caracterizamos esse indivíduo, como ele é caracterizado através das artes e é mantido, perpetuado nesse discurso. Já no terceiro tópico, nós vamos entender como Durval Muniz investiga e analisa esses conceitos através do método de análise Foucaultiano e como ele se perpetua. E no quarto e último módulo, nós vamos refletir sobre como a obra finaliza o seu pensamento, como ela encerra o seu raciocínio acerca dessa construção imaginária, como esse Nordeste discursivo, como ele é sentido e escrito, como ele pode ser dissolvido e por quê. Ele é a resposta final a essa pergunta do porquê o Nordeste deve ser dissolvido. Bom, primeiramente, eu acho importante que a gente defina em qual sentido do termo invenção aqui. Invenção, essa ideia de invenção, ela tem um papel de desnaturalizar. Afinal, se a gente assume que toda criação, todo recorte espacial é criação do homem, como o Nordeste foi inventado, nós estamos evidenciando que ela não é natural, que nós não devemos tomá-la como uma verdade absoluta, que é nosso papel, assim como historiadores, como professores, de questionar esses conceitos, essas invenções, essas convenções. E é a partir disso, de considerarmos o Nordeste uma invenção, que nós somos forçados a pensar esse recorte, esse espaço, muito além de sua dimensão geográfica. É através desse sentido de invenção que nós somos capazes de entender como o Nordeste é instituído nas esferas políticas, nas esferas econômicas, sociais, culturais. E é nesse sentido de desnaturalizar, de possibilitar a reimaginação, a reinvenção, a contestação desse conceito, que o termo invenção
se aplica aqui na nossa abordagem. Em primeiro lugar, para conseguirmos seguir com a nossa discussão, nós precisamos assumir o Nordeste como uma construção. Se é uma construção, portanto, ela pode ser desconstruída, ela pode ser dissolvida. Então, quando e onde, o Nordeste aparece pela primeira vez? O Nordeste, ele surge, na sua definição de região, ele surge em 1919, num documento que oficializa a área de atuação da IFOX, que é a Inspetoria Federal de Obras Contras Secas. Essa inspetoria, ela é resultado da seca de 15, que assolou milhares de vidas sertanejas no Nordeste. Então, é uma reformulação, na verdade, do IOCS, que é o Instituto de Obras Contras Secas, que atuou até o momento em que se transformou no IFOX, certo? Então, a partir daí, nós temos que assumir que o Nordeste é uma invenção completamente reacionária e conservadora. O Nordeste, essa região, ela é deixada às sombras. Naquele momento da história do Brasil, ele é deixado às sombras de um país que está em evolução, de um país que está se modernizando. O Nordeste, ele é fundado em matrizes que são extremamente nostálgicas a questões que estão se tornando retrógradas naquele momento. Quer dizer, o Nordeste, ele é saudoso, ele é nostálgico a questões como a escravidão, a questões como a monarquia, a questões como o artesanato, a produção artesanal. Isso tudo vai contrário à república, vai contrário ao capitalismo que vai chegando nas nossas interações econômicas. Isso vai contrário à modernização, à industrialização que vai atingir a região sudeste, que vai se tornar, então, o eixo político, o eixo econômico do Brasil. É nessa República do Café com Leite que o Nordeste vai sendo deixado de lado, vai sendo deixado às sombras, reservado, então, às suas raízes. E é aí, nesse ponto, que a gente precisa destacar o interesse que a elite, a elite agrária nordestina, sentia em criar esse Nordeste, sentia em alimentar esse Nordeste. Quer dizer, a partir do momento que o eixo político, que o eixo econômico é deslocado do Nordeste, de uma região que sustentou esse posto durante séculos de produção açucareira, e que a partir de agora a República Café com Leite toma esse lugar, toma esse eixo e instala, por exemplo, no cultivo do café, na elite cafeeira, a elite nordestina, ela é deixada de lado. Ela é deixada, assim como sua região, às sombras. E é por isso que essa elite, ao se sentir de fora das decisões, das novidades, das evoluções intelectuais, políticas que chegavam ao Brasil, essa elite colabora com o nascimento e o crescimento desse regionalismo que eu posso dizer que seja reformulado, que pelo menos aborda de uma forma diferente a valorização regional. Então, essas foram as condições para o nascimento do Nordeste, a gênesis dessa construção imaginária. E é assim que esse Nordeste é pensado, que ele é retratado nas artes. Quer dizer, na cinematografia, na literatura, na música, nas manifestações populares, na cultura popular. É dessa forma que essa região é retratada. Então é assim que ela é vista, que essa verdade é institucionalizada. Por que uma verdade? Porque a partir do momento que eu digo que o Nordeste é uma região de seca, é uma região de caatinga, é uma região de um povo ignorante,
de um povo intelectualmente incapaz de tomar decisões políticas, por exemplo, eu estou anulando as individualidades de cada estado, de cada pessoa, assumindo apenas uma identidade que vai englobar tudo isso. Eu estou anulando as particularidades de cada parte dessa região, eu estou sacrificando-as em favor de uma imagem homogênea de um Nordeste que será sempre retratado dessa forma, de um povo que será sempre visto dessa forma. Sacrifica as diferenças em favor de estereótipos. E são esses estereótipos que vão repercutir em, por exemplo, falas ofensivas, em quando você ouve que o baiano é preguiçoso, que o cearense é cabeça chata, que o paraíba é burro. Isso são produtos de um discurso extremamente estereotipante que põe o Nordeste em uma imagem homogênea na qual toda essa região é definida dessa forma. Então, quem estruturou esse Nordeste? O grande arquiteto desse regionalismo, né, desse movimento regionalista, foi Gilberto Freire. Gilberto Freire, ele é criador do Centro Regionalista do Nordeste, que é responsável, né, esse centro, ele realiza reuniões entre intelectuais, né, dessa região, que vão compartilhar entre si experiências, vão festejar, vão principalmente comer, né, vão interagir de uma forma a criar, principalmente nas artes, essa imagem, né, essa imagem discursiva do Nordeste. E por que discursiva? Porque ela é escrita, ela é sentida, ela é retratada dessa forma. E esse grupo de intelectuais, por exemplo, eles se reúnem, né, na casa de Odilon Nestor, um intelectual pernambucano, e é aí que os meios midiáticos vão entrar. Mas de que forma? Essas reuniões, elas são registradas nas edições do Diário de Pernambuco, que é um jornal que tinha um alcance regional a todos os estados praticamente. Então, é a partir daí que esse Nordeste começa a ser retratado, que ele começa a ser criado e ser mostrado a outros. A imprensa, né, esses registros dessas reuniões, por exemplo, pelo Diário de Pernambuco, né, para Chartier, a imprensa é uma nova espécie de tribuna. Ela é uma nova maneira de institucionalizar verdades. É, portanto, uma forma de exercício de poder. E é isso que eu quero discutir com vocês ao longo desse vídeo, como esse imagético ele é sustentado por essas relações de saber e poder. É aí que Yuval Muniz entra com o método de análise de Foucault. Né? Ele vai analisar de uma forma arqueogenealógica, de uma forma que nós vamos destrinchar cada camada desse discurso regionalista e como, o que o sustenta, o que, afinal, se o Nordeste é essa região que foi fundamentalizada, que foi criada de uma forma extremamente reacionária e conservadora, que tem como seus pilares a fome, a morte, a seca, os estereótipos, né, de não só uma região, mas também como uma população que é economicamente, intelectualmente, socialmente atrasada em comparação às outras regiões, por que é mantida até hoje? Por que esse mesmo Nordeste é retratado da mesma forma ao longo de décadas? Por que essa imagem artística, essa imagem literária se mantém da mesma forma que foi criada? E é assim que a harmonização do Nordeste vai suprimir as diferenças individuais em favor, em busca, né, de um retrato muito mais homogêneo e popular que tente retratar uma verdade acerca dessa região.
Então vamos reconsiderar, né, as condições que foram necessárias para a criação, por assim dizer, dessa região. As secas que assolaram o Nordeste, as mortes, né, decorrentes das secas, as mortes, a fome que assolava essa região, o atraso econômico, o retrocesso político. Tudo isso são os elementos nos quais essa região vai se fundar. Esses são os pilares da construção desse imaginário. E é aí que um novo regionalismo vai ser responsável por isso, por trazer, por pensar nessa região dentro dessas condições. Por que eu disse o novo regionalismo? Porque o regionalismo, por exemplo, do século XIX, durante o Império, ele era muito mais uma reação à centralização imperial. Já esse novo imperialismo, ele é muito mais reacionário às novas formas de se representar o Brasil. A resposta à globalização, ao modernismo. Né? Todas essas vertentes artísticas, políticas, econômicas que vêm chegando ao Brasil, o regionalismo se apresenta de uma forma reacionária a estas. Porque ele conserva a imagem de um Nordeste atrasado, de um Nordeste em retrocesso. E é assim, né, a harmonização dessa região, é assim que ela vai suprimir as diferenças individuais, em troca à procura de um retrato muito mais simplificado, muito mais generalizado, estereotipado e popular, que tente retratar esse espaço. Essa procura, essa tentativa é o que vai anular os contrastes dessa região. Então, isso, né, a busca pela generalização, em busca de uma região com um retrato que seja homogêneo, é isso que é o combustível para as obras regionalistas. Que é o que sustenta, que é o que cria, né, o Nordeste como ele é concebido. Bom, agora nesse nosso segundo tópico, né, agora que nós já discutimos quais as fronteiras, né, para definir realmente essa região, e eu acho que agora nós preparamos o terreno para irmos além disso, né, para irmos além dessas definições, começarmos a trabalhar com um espaço muito mais social e político. E agora, né, chegamos ao povo nordestino. E nós já definimos, né, a criação dessa região, mas como podemos definir a criação do nordestino, né, dessa identidade que assume um caráter tão regional? Né? Como podemos criar isso? Como podemos estabelecer essa identidade? Essa identidade se manifesta através principalmente de estereótipos, pois, novamente, o discurso regionalista ele é muito simplificador. Ele generaliza as elementos, né, dessa região e integraliza-os em uma imagem unificada. É aí que nós perdemos muitas coisas que nos fazem agir, que nos fazem ter comportamentos, que nos fazem vestirmos de certa maneira, que nos fazem falar de certa maneira, com sotaque, com gírias, enfim. Esses estereótipos são a principal maneira de materialização, né, dessa identidade regional. E precisamos considerar esse processo, né, dessa identidade regional dessa identidade social também, para muito além do que é apenas a interação do indivíduo. Quer dizer, eu não vou assumir essa identidade nordestina apenas interagindo
ao meu redor, né? Com o meu estado de nascença, por exemplo, Paraíba. A identidade, isso quer dizer que a identidade do nordestino agora vai muito além disso. A identidade dele é assumida também, é designada também, né, através de como ela se manifesta, de como ela é representada nas artes, né, do movimento regionalista, por exemplo. E essa imagem tão hegemônica, tão mais harmonizada, tão mais simplificada, ela é institucionalizada ao nordestino, porque é essa identidade que vai descrever, criar, né, e implicar certas características a esse povo. É como o nordestino é retratado na literatura, no meio musical, enfim, na cultura popular de uma maneira geral. E é dessa forma que o nordestino começa a ser visto pelo resto do Brasil. É aí que é criada essa identidade. Então, essa identidade vai muito além da experiência de conviver naquele espaço. Vai muito além de você se autoconsiderar, de você se assumir nordestino. Você agora tem um papel a desenvolver. E esse papel é institucionalizado através desses discursos que vão te designar características, que vão assumir que você tem aquelas características por ser nordestino. Então, novamente, o que se é entendido do nordestino se torna algo muito além do seu nascimento naquela região. Se torna também a sua representação na cinematografia, se torna também a sua representação em peças teatrais, em músicas, em cordéis. Então, novamente, o que se é entendido do nordestino assume proporções muito maiores do que apenas sua naturalidade, a sua experiência naquele espaço, naquela região, as suas práticas culturais, né, ditas nordestinas, mas também é representado, também se é entendido como aquilo que é representado nas artes, como aquilo que é visto no cinema, como aquilo que é interpretado pelas pessoas do resto do Brasil. Então, se o meio cinematográfico é fadado a representar o nordestino com o sotaque carregado, com o sotaque da minha terra paraibano, que tem uma ênfase, né, muito grande, tem uma entonação muito grande no di e no ti, né? Sendo que isso não é assim, sendo que o Ceará, por exemplo, o norte do Ceará, a gente não encontra esse sotaque. Mas é assumido pela identidade do nordestino que há esse sotaque em toda a região. Então é aí que a harmonização dessa imagem, dessa figura nordestina, apresenta, né, é aí que apresenta esse perigo de estereotipização, porque abre espaço, abre margens para discursos extremamente ofensivos, para discursos que vão menosprezar e diminuir o nascido nessa região, porque ele agora tem esse papel a desenvolver, esse papel que é representado nas artes, que é perpetuado nas artes e que é assumido pelo resto de pelas outras regiões. A figura do nordestino, ela vem surgir um pouco após a gênesis, né, do Nordeste como uma região. No fim da década de 20, começam a surgir materiais, né, acerca dessa representação do indivíduo nordestino. E ela é muito mais uma agregação de figuras anteriores a isso, ela é uma agregação do sertanejo, do cangaceiro, do boiadeiro. É uma mistura de tudo isso, todas essas diferenças, todas essas particularidades são unidas apenas em uma imagem, né, do nordestino. Então, é aí que é reforçado a capacidade de generalização do discurso regionalista. E é dessa forma
que a figura do nordestino, que o nordestino foi criado e é retratado. E é aqui que nós introduzimos o mito, né, a criação, o estereótipo do cabra macho. Ele é esse termo, né, vai ser analisado também em outra obra de Durval Muniz, né, nordestino, é uma invenção do falo, que é, como eu falei, outra obra. E, novamente, esse termo, né, esse estereótipo do cabra macho, ele é um dos mais famosos, um dos mais usados, mais retratados, né, na música, na cinematografia, na literatura. E eu quero reforçar para vocês como esse termo ele tem um caráter extremamente compensatório. Ah, Tainá, mas como assim? Para além da generalização, esse uso do cabra macho foi impulsionado também pela camada dominante da sociedade. Mas por quê? Por que a elite impulsionaria essa fala, né, do cabra macho? Como eu falei, ela tem um teor extremamente compensatório. Por quê? Porque o nordestino ele pode viver em uma região de atraso econômico, de retrocesso político, de fome, de seca, de morte, mas ele é um cabra macho. Ele pode sofrer, ele pode ser marginalizado na sociedade intelectual, na sociedade política, na sociedade econômica brasileira, mas ele é um cabra macho. Apesar de tudo aquilo que se tem como retrocesso, como retrógrado nessa região, o nordestino é um cabra macho. O nordestino não tem poder político ou desenvolvimento econômico, mas é um cabra macho. Um dos grandes escritores desse imagético foi Euclides da Cunha, com Os Sertões, né? Esse livro que foi o primeiro livro-reportagem do Brasil, foi lançado em 1902, e ele é responsável nessa narrativa, ele é responsável por, antes mesmo de existir o Nordeste, afinal, como eu falei, o termo, o conceito Nordeste só foi criado em 1919 com a criação da Inspetoria Federal de Obras contra as Secas. Antes mesmo disso, Euclides da Cunha foi responsável por criar e alimentar esse discurso regionalista. Ele disseminou descrições paisagísticas, culturais, individuais do nordestino. E, portanto, ele ajudou a institucionalizar uma verdade acerca não só desse acontecimento, mas posteriormente dessa região. É nele que Euclides da Cunha escreve que que o sertanejo é um Hércules Quasímodo. E é nesse livro, Os Sertões, que nós temos uma frase que tomou grandes proporções apenas como uma frase, né, que com certeza vocês conhecem. O sertanejo é, acima de tudo, um forte. Mas, se continuarmos lendo esse trecho, nós vemos como Euclides da Cunha descreve o nordestino como inadepto de qualquer comportamento civilizado. Como o nordestino não é humano educado. Como ele não consegue andar nem em linha reta. Mas ele é um forte. Então é aí que esses estereótipos assumem teores compensatórios. Ainda essa imagem que Euclides constrói, ela é usada por diversos escritores posteriores a ele. Então, sim, há uma repercussão, há uma perpetualização da imagem que ele construiu através da literatura. Mas então, se esse discurso nem sempre corresponde à realidade, como ele é sustentado? Através de mecanismos de poder, de saber. Afinal, como diz Foucault, nenhum saber é neutro. Todo saber ele é institucionalizado. É apresentado uma região que é eternamente castigada
pela Caatinga, pelo semiárido infértil. Então, essa generalização é parte essencial do discurso regionalista. Ela oculta as diferenças, as mudanças sazonais de cada pedacinho dessa região. Ou seja, a generalização é o sacrifício das diferenças em favor de semelhanças superficiais. Em Vidas Secas, de Graciliano Ramos, nós percebemos como esses discursos assumem um caráter extremamente conservador e que, inconscientemente ou não, colaboram para o surgimento desses estereótipos, colaboram para a construção desse imagético que é reacionário a tudo que vem de modernização ao Brasil naquele momento da década de 30. E, porém, em Vidas Secas, nós vemos como o indivíduo sertanejo ele é extremamente animalizado. O personagem mais humano daquela narrativa é a cachorra-baleia. Então, são nessas repercussões, são como essas obras repercutem, que mora o perigo do estereótipo, o perigo da generalização, que oculta tanta coisa dessa região, que simplifica tanta coisa dessa região e que é matéria-prima para os estereótipos que assumem caráter ofensivos. Esse discurso que encontramos em Vidas Secas, em Os Sertões, que é um discurso de denúncia, que em nenhum momento é tirada a importância dessa denúncia, mas que sim estamos alertando para a repercussão para a repercussão dessas figuras dessa retratação dessa figura nordestina como um indivíduo subalterno, como um indivíduo ignorante, como um indivíduo que é incapaz de tomar decisões, como um indivíduo que falta em intelecto, mas é ainda assim um forte. E é nessa ruptura entre o que é genuinamente uma denúncia das condições, das mazelas que esse povo viveu, é nessa ruptura entre o que é genuíno e o que repercute dessa narrativa que nós devemos focar as investigações, as contestações acerca desses discursos. É na propriedade de serem discursos, de serem construções, que está também a propriedade de serem repensados, reimaginados. E agora, nesse terceiro tópico, nós vamos analisar como tudo aquilo que nós já discutimos realmente se perpetua no Nordeste. Na obra, nosso objeto de estudo, que é a obra A Invenção do Nordeste e Outras Artes, Durval Muniz fala que o Nordeste existe enquanto uma instituição, que ela é fundamentalizada em mecanismos de saber e poder, que vão reproduzir esse imagético discursivo e vai assumir um perfil, um caráter de uma armadilha de sentido. E essas representações, elas assumem perfis muito bem delineados, muito bem caracterizados pelos estereótipos que já citei aqui. E essa criação de verdades, ela não necessariamente retrata a realidade dessa região. Ela institucionaliza através dessas formas de linguagem, através dessas narrativas, por exemplo, da narrativa euclidiana, por exemplo, da obra de Graciliano Ramos, de Raquel de Queiroz, de Jorge Amado. São essas manifestações que reproduzem, que ajudam a institucionalizar uma verdade absoluta, uma verdade homogênea dessa região. Nessa obra,
o autor vai se fundamentar no método de análise de Foucault, né, no método arqueogenealógico, para destrinchar as camadas desses discursos que agem, né, como essas ferramentas de sustento ao imagético, que é discursivo, né, a essa construção imagética discursiva. Então, é dessa forma que esses discursos são sustentados por essas camadas que vão institucionalizar saberes, que vão designar verdades ao povo, né, aos nordestinos e ao Nordeste como um todo. É através de Foucault, né, que Durval vai explorar, vai questionar, né? Ele vai dizer que esses discursos devem ser analisados e investigados, né, através desse processo histórico, desse processo arqueogenealógico. É a natureza homogênea do regionalismo que revela, né, como essas formas de linguagem, como o cinema, como a música, como o teatro, eles ajudam, eles colaboram, né, para a sustentação de estereótipos, eles são naturalizadores dessas verdades, eles reproduzem, né, eles criam, eles interpretam, eles reproduzem esses discursos que são assertivos, que são repetitivos, porque é através da repetição que o discurso se torna saber. Então, eles naturalizam essa identidade imutável da verdade. Eles vão contra o processo de evolução científica, o processo de evolução histórico. Afinal, a história é algo vivo, mutável. E esse deve ser um processo fluido, que deve ser reinterpretado, reimaginado. E não é o que acontece nesse caso. Esse caso ele se perpetua da mesma forma como se foi criado na década de 20. Então, eles estabilizam essa imagem nordestina. Eles geram um processo de linguagem acrítica. E esse é o verdadeiro perigo, porque ao assumirmos que há uma verdade absoluta, não abrimos margem para contestações, para reimaginações, para novos conceitos. Então, é através dessas formas de linguagens que essa mitologia sertaneja se mantém. Esse mito do cabra macho, esse sertão messiânico, essa população alienada intelectualmente, ignorante, né? Esse indivíduo camponês animalizado, eles são manifestados, eles se manifestam ativamente nessas formas de linguagem, como, por exemplo, no cinema nacional, nas músicas e cordéis, nos romances regionalistas. Então, o Nordeste, como percebemos, ele é produto, ele é fruto dos movimentos literários de Raquel de Queiroz, de Gilberto Freire, de Graciliano Ramos, de Jorge Amado, de Euclides da Cunha. Né? Ele é fruto da narrativa da música de Luiz Gonzaga, né? Do baião, do forró. Ele é fruto também da cinematografia de Glauber Rocha. O Nordeste, como o concebemos, esse retrato, ele é escrito, narrado e cantado da mesma forma como se foi criado na década de 20. Então, caso não haja contestação, estamos assumindo esse retrato como algo atemporal, como algo absoluto. Se foi intocado, e se deixar ser intocado por pensamentos, por questionamentos sociológicos e históricos, né, historiográficos, isso vai garantir uma linguagem de estabilidade acrítica. Sem a contestação, não há reimaginação, a reinvenção de conceitos. Na invenção do Nordeste e outras artes, por exemplo, Durval vai citar o exemplo das impressões que foram escritas por Chiquinha Rodrigues. Ela é uma articulista
do jornal O Estado de São Paulo, e ela escreveu essas impressões que ela teve ao viajar para o Nordeste. E nós vemos como ela estava esperando ela tinha uma imagem em sua mente da narrativa, que vinha da narrativa euclidiana. Então, ao se deparar às diferenças, aos contrastes, principalmente climáticos, né, do Nordeste, ela escreve que é muito diferente do que ela esperava, do que ela tinha em mente. Tem um trecho, inclusive, que ela fala: as primeiras chuvas tudo se transforma, as mil flores, a variedade de pássaros e borboletas. E esse trecho, ele é exatamente o oposto do que é descrito na narrativa euclidiana. Esse não é essa região castigada, esse não é essa região infértil do semiárido da Caatinga. Não, essa é uma região em que há contrastes, em que há diferenças causadas pelo clima, pela mudança de estações. Isso é ocultado pela homogeneidade dessa narrativa regionalista. E é aí que Durval vai explicar que o dizível, ele nem sempre corresponde ao que é visível. E o que isso quer dizer, né? O enunciado nem sempre corresponde à realidade. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que é institucionalizado, o que se é descrito sobre uma região, pode não corresponder a ela como um todo. E é aí que ele fala também que essas divergências, né, essa falta de correspondência entre o que é dizível e o que é visível, é aí que está a colaboração, a sustentação dessas estratégias de saber e poder que mantém essa imagem, esse imagético do Nordeste vivo através das formas de linguagem. Agora chegamos a um ponto crucial dessa discussão. É importante a gente deixar claro que não nos interessa decidir se esses discursos regionalistas estão certos ou errados, se eles são verdadeiros ou falsos. O que realmente instiga a obra, né, a dissolução de Durval Muniz ao Nordeste, é descobrir quais os mecanismos, quais as estratégias, quais as relações de saber e poder que sustentam esse imagético. E não podemos procurar uma verdade para ser retratada. Nós não podemos procurar um meio correto de se representar o verdadeiro Nordeste, pois esse nunca existiu. Devemos buscar e entender os conceitos, principalmente esse conceito e as repercussões desse. Pois, como eu já falei, os discursos são denúncias das mazelas que o povo nordestino viveu. Mas o que realmente estamos investigando aqui é as repercussões que esses discursos tiveram, como eles foram pano de fundo para falas ofensivas, para falas pejorativas acerca do povo nordestino, do Nordeste. Nós podemos citar, por exemplo, o ataque de Raquel de Queiroz à mídia brasileira. Ela diz que a mídia brasileira tem olho torto para o Nordeste, pois eles só querem miséria. E isso nos leva, então, de volta a discutir o que há em comum em todas as formas de linguagem, a estereotipização. Esse discurso, né, dos estereótipos, ele é um discurso assertivo, repetitivo. Ele se conserva o direito de concentrar, de caracterizar grosseiramente um grupo, uma região, um espaço. E isso oculta as individualidades que fazem parte desse espaço. Então, se concordarmos com isso de que a mídia não retrata o Nordeste verdadeiro, estamos assumindo que há uma verdade a ser retratada.
quando na verdade qualquer discurso que pregue uma verdade absoluta está pregando a homogeneização, os estereótipos, está ocultando as diferenças. Então não há um Nordeste verdadeiro, não há uma verdade que vá retratar essa região. Nenhuma identidade, seja do povo nordestino ou de sua região, irá retratar as dimensões geográficas, culturais, sociais, religiosas que fazem parte desse espaço. Então, se concordamos com uma verdade, com um retrato que unifique essa região e esse povo, estamos reforçando essas raízes conservadoras, essas raízes reacionárias que fazem parte desse imagético, dessas, que emergem dessas verdades institucionalizadas. Chegamos então ao nosso último tópico. Bom, agora que já discutimos a emergência do Nordeste como um espaço sociopolítico, a representação do nordestino nas artes, nas formas de linguagem, e como essa imagem da região e do gentílico se mantém até os dias de hoje, agora vamos refletir sobre a parte final da obra A Invenção do Nordeste e Outras Artes. Bom, sobre a ótica de Durval Muniz, os regionalismos se tornaram produtos reacionários ao processo de globalização, processo esse que é pertinente em nossa sociedade desde o século XX. Então, eles se mantêm, com reações conservadoras e anacrônicas. E por isso, eles devem ser abolidos. E as imagens que são sustentadas por esse movimento, pelo movimento regionalista, elas se transformaram em fósseis atemporais que não permitem, que limitam o surgimento de novas ideias, de novos conceitos, Eles impedem a reimaginação desse espaço, dessas ideias, desses conceitos. Então, eles se apresentam como verdades também enraizadas no nosso imaginário, e também nessas narrativas imagéticas que constroem esse nosso imaginário, que na cultura popular, no cinema, na literatura, nós temos uma verdade muito bem encaixada, incontestada, nesse cenário brasileiro. E eles delimitam, sim, criações contemporâneas que podem mudar, evoluir, alterar, reimaginar a percepção do Nordeste. Eles são, portanto, dispositivos que foram criados em ideias arcaicas e retrógradas. E, por isso, eles hierarquizam essa região perante outras regiões do Brasil. Quer dizer, o Nordeste é, acima de tudo, um território de vítimas, de ignorantes, de alienados, de pessoas incapazes de terem uma voz ativa e considerada, no cenário político, no cenário econômico. Os nordestinos vivem às margens da sociedade, de uma forma em que são retratados por conceitos extremamente xenofóbicos e ofensivos e retrógrados que são enraizados nesse discurso regionalista. Quer dizer, as linguagens que construíram essas concepções imagético-discursivas, elas são responsáveis, elas são as mesmas que elencaram essa posição de retrocesso, de inferioridade, de atraso em várias áreas da sociedade ao Nordeste. E é através dessas artes, dessas formas de linguagem, que Durval Muniz prega, que deve ser criado
uma nova imagem dessa região. Esse Nordeste, como é concebido, como é percebido hoje, deve ser dissolvido pelas suas raízes arcaicas, pelas suas raízes atrasadas, pelas suas raízes conservadoras e reacionárias. E é através das artes, do cinema, da música, do teatro, da literatura, as mesmas formas de linguagens que ajudaram a criar e a manter esse imagético que temos hoje, devem ser os mesmos meios, os mesmos caminhos para se criar um novo Nordeste. Um Nordeste que seja capaz, que tenha a propriedade de ser contestado, de ser renovado constantemente. O que não há nesse imagético nordestino que pregamos, que conservamos até hoje. Afinal, se foi construído em pilares da fome, da morte, da seca, por que ele é sentido dessa mesma forma até então? Esse é o Nordeste enquanto texto, enquanto imagem, enquanto representação. Nós não buscamos apresentar a vocês uma nova imagem dessa região, mas um questionamento às representações dessa. Nós não estamos inspirando a busca por um Nordeste verdadeiro. Esse nunca existiu. Nós estamos instigando a vocês a contestarem, a desnaturalizarem esses conceitos que possuem fundamentos tão arcaicos, tão conservadores. A generalização, por sua simplicidade, ela dá luz a discursos, a um discurso que vai silenciar as diversidades, os contrastes, certo? Em troca de estereótipos, que são ligados por simples paridades. Então, dar voz a esses discursos que são repetitivos, são absolutos, é contribuir para a estabilização do fazer histórico. O que vai de contramão à ciência da história. Pois a história é algo vivo, é algo que está acontecendo agora, nesse momento, ao nosso redor. É algo que é uma ciência que, como todas as outras, é baseada em refutação, em reimaginação, em reinvenção. E se nós estabilizamos um recorte temporal, um recorte espacial, em uma verdade absoluta, estamos indo em contramão à ciência da história. Então, bom, é isso. Eu espero que essa videoaula tenha colaborado, para o seu aprendizado e que vocês tenham entendido de alguma forma o que eu quis trazer aqui. Obrigada, é isso, e até a próxima.